Oi, agora sim. A gente vai começando e vai tendo algumas questões de tecnologia aqui, né? Tudo bem? Pessoal que está chegando, bem-vindos. Estamos iniciando agora a nossa live e a ideia hoje é a gente falar sobre um tema muito legal, que é a repetição de padrões, mas também entrar e falar sobre os temas que vocês me enviaram, tá bom? Então, Regina, bem-vinda, Janaína, Eliana, Cláudia, Daia, Sofia, bem-vindos. Me avisem se vocês estão me ouvindo bem, eu sempre faço essa etapa antes aqui para saber, né, se vocês estão conseguindo me acompanhar, se estão me vendo bem também, se tá tudo certo. Tá um pouco, para mim tá um pouco, a câmera tá assim, mas eu acho que tá bom. Me avisa, gente, se vocês estão, se a conexão também tá boa, né? Ronaldo, Rúbia, Aline, Rejane, Janaína, muito bem. Bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui. A gente tá mais uma vez conversando sobre constelação familiar. Acho que é um momento bastante desafiador para todo mundo. Eu estava dizendo, né, estava numa reunião agora há pouco, falando, poxa, já estou acostumada a trabalhar em casa, trabalho bastante online. Hoje foi meu último dia de atender ainda presencial, então a partir de agora só os atendimentos online, já remarquei, a gente já reagendou, mudou, né, os atendimentos presenciais para online, mas é um desafio, né, então eu tenho esse privilégio, né, de poder seguir com as minhas atividades normais e eu imagino que é muita adaptação, né, assim, é um período de bastante desafio para todos nós. Mesmo aqui em casa, né? Com eu aqui, mas agora tem todo mundo junto. Meu marido também está trabalhando de casa, as crianças também não estão indo para a escola. Então a gente tem mudanças na rotina, não tem como. Mas a gente sabe quanto é importante cada um fazer sua parte, né? Pensar não só na gente, mas pensar também no todo, na coletividade e no não, né? Tentar não espalhar, tentar não proliferar esse vírus. Então, convido todos, né, para ficarem em casa com consciência e já que a gente tem que ficar em casa, já que a gente está sendo, né, forçado de certa forma a ficar aqui, a gente aproveitar esse momento de olhar para dentro, aproveitar esse momento de ver o que nos toca, como é às vezes difícil para a gente encarar algumas coisas, né? E vocês devem ter visto vários memes, eu vi vários memes de pessoas ficando em casa e falando disso, como que eu vou acabar esse período de quarentena, né? Vou acabar não sei quanto, 10 quilos mais gordo, vou acabar divorciado, vou acabar grávida, ou seja, né? Cada um tem os seus desafios aí para lidar com essa situação. E o que a gente faz? A gente recebe todos eles de braços abertos. Por quê? Porque na verdade é um pouco disso, né? A gente sabe também da maneira do universo se equilibrar e de buscar, né, nos ajudar a encontrar algumas respostas dentro de nós. Meu olhar do ponto de vista, né, de todo um pensamento sistêmico e não de uma relação de causa e efeito linear, como eu sempre falo para vocês, não tem uma relação de causa e efeito linear, não tem alguém que vai gravar um vídeo e vai dar uma explicação sobre por que aconteceu essa pandemia, o que nós estávamos precisando. Não existe uma explicação, existem alguns olhares. E é importante que a gente se abra para todos eles. Eu gosto muito de falar, até coloquei recentemente no story aqui, da gente ficar com a pergunta, né? Por que isso está acontecendo agora? O que nós precisamos ver? O que eu preciso ver nessa situação? Porque para cada um é um desafio diferente. Para cada um é um sair da zona de conforto. Como eu falei, para mim pode ser mais fácil, pode não ser, mas assim, eu já trabalhava em casa, então tem muitas mudanças aqui também que eu estou sentindo, que eu estou percebendo e estou me reorganizando. E o que eu preciso olhar neste caso? O que eu preciso trabalhar? Então eu me abri para isso e é meu convite para cada um de vocês, né? Se abrir para olhar
porque ninguém tem a resposta. E a gente também não precisa ficar só querendo achar uma resposta, a gente precisa se abrir para enxergar, tá bom? Então, quando eu falo que ninguém tem a resposta, é porque eu não gosto daqueles, né, de alguém chegar e falar assim, está acontecendo isso porque é uma exclusão coletiva e agora a gente precisa incluir algo. Está acontecendo isso porque nós não respeitamos a hierarquia, porque nós não respeitamos as forças do universo. Assim, não tem uma resposta única, gente. Como eu falei, a gente tem que ficar na pergunta. Por quê? O que eu preciso ver? Né? De certa forma, é uma força, é uma energia tão grande, coletiva, né? De todo mundo estar mobilizado para um olhar só. Olha só qual o poder de tudo isso. Então, é bonito mesmo de se ver. Claro que é perigoso, não é algo que a gente queria, né? Correr esses riscos, não é algo que a gente queria para ninguém, mas, de fato, é algo que nos convida a essa reflexão e a esse olhar, tá bom? E é assim que eu quero iniciar a nossa conversa. Vocês sabem, imagino, não sei se vocês sabem, eu sempre falo, vocês sabem, e eu falo, poxa, não sei, todo mundo está aqui acompanhando. Na semana que vem, a partir da semana que vem, iniciam as aulas da Semana da Constelação na Prática. Essas aulas foram pensadas, desenhadas, eu estou trabalhando elas desde janeiro e, coincidentemente ou não, elas vão acontecer na semana que vem, que é uma semana que eu acredito que vai estar muita gente aqui no online. Então, acho legal a gente poder aproveitar essa oportunidade de assistir às aulas. Depois da aula, também essa semana está sendo totalmente reformulada da última que aconteceu no ano passado. Então, são conteúdos novos de aula, e junto com cada aula eu vou fazer uma live, então vou liberar a aula de manhã para quem está no grupo do Telegram primeiro, para quem está nos e-mails vão receber, quem está na lista de e-mail vai receber em seguida, e depois à noite eu vou fazer uma live. Então, na semana que vem a gente vai ter live segunda, quarta e sexta, que são os dias da aula. E cada live tem a ver com a aula, mas tem a ver com o complemento da aula. Então, na segunda a gente vai falar das ordens do amor, e quando a gente fala sobre à noite, o que a gente vai falar? Assim, como a constelação pode funcionar para você? Porque como eu consigo olhar as ordens do amor atuando em mim, na minha família, né, no meu sistema familiar? Como eu posso crescer usando as ordens do amor, ou como eu posso entender e encontrar resposta para algumas coisas na minha vida usando as ordens do amor, né? Na segunda aula eu falo por que a constelação funciona tanto e tem tanto sucesso, né? Qual é a mágica, que não é mágica por trás? E aí, à noite, eu vou fazer uma live falando sobre a autoconstelação, ou seja, eu vou explicar como ela funciona e por quê, o campo mental, o supramental, e à noite a gente vai falar sobre a autoconstelação, como fazer a autoconstelação funcionar e trazer para cá. Na sexta-feira a gente vai falar assim, poxa, então se você quer, se você tem esse desejo, ou é terapeuta, ou quer trabalhar com algo relacionado à constelação, como eu posso receber uma pessoa para fazer uma constelação? Como eu conduzo um atendimento? Como que eu sigo esse atendimento? E aí à noite eu vou falar também sobre isso, entrar mais sobre isso, tá bom? Então sempre vai ser assim. Algumas pessoas estão perguntando aqui, grupo do Telegram. No Telegram você tem que baixar o aplicativo, e aí eu não coloquei aqui o link, eu vou colocar o link lá no Linktree. Mas você pode escrever, buscar no Telegram grupo, chama Constelação na Prática, tudo junto, sem cedilha, sem tio, Constelacal na Prática, tudo junto, ou digita no seu navegador t.me/Constelação na Prática. Aí dessa forma você entra no grupo do Telegram, tá bom? Na página, se você se inscrever na constelação, na Semana da Constelação na Prática, na página do vídeo tem um botão embaixo para entrar no Telegram. No e-mail, se você se inscrever na Semana da Constelação na Prática, no e-mail você vai receber um e-mail com um link para se inscrever no Telegram. Então, acho que talvez o que fique mais fácil o caminho se inscreva para a Semana da Constelação na Prática por e-mail, tá aqui no Linktree do Instagram, então na biografia do perfil tá aqui. E aí você se inscreve lá, é gratuita, né? É online, você pode acompanhar também na hora que você quiser, e aí você entra no Telegram também. Eu acho que, eu tô falando isso porque eu lembrei por que eu não pus no Linktree? Porque o Instagram eu já ouvi dizer que ele bloqueia, porque o Telegram é concorrente no Instagram, então acredito que tem algum problema aí para disponibilizar o link aqui pelo Insta, tá bom? Mas no e-mail vocês vão receber, então fiquem tranquilos. Bom, todos que estão chegando, bem-vindos. Moni,
Luciana, eu vi, Ana Paula, muito bem, muito bem. Gente, eu quero falar hoje com vocês sobre repetição de padrões, que é algo que a gente acaba sentindo muito na prática, fazendo muito na nossa vida e às vezes a gente não consegue sair desse ciclo, tá? E de onde surge, né? Por que isso acontece? Como que a gente pode entender esse movimento ou perceber esse movimento na nossa vida? Eu tô fazendo essa live, deixa eu só dar uma olhadinha, eu vou ter que dar uma olhadinha aqui no horário, porque dessa vez eu não tô fazendo no YouTube. E vou fazer aqui, vou ficar focada aqui só no Insta, porque das outras vezes o YouTube começou a travar, eu falei, quer saber, vamos ficar só aqui. Então, tô aqui só com vocês hoje, o que é legal, porque dá para interagir mais com vocês também, tá? Vamos lá, então. O que acontece, né? Numa constelação, ou olhando para nós, para cada um de nós, a gente pertence a um sistema, né? Então a gente nasceu dentro do nosso sistema familiar, os nossos vínculos são maiores dentro desse sistema familiar. O Bert Hellinger também chamava de comunidade de destino, ou seja, é como eu tô ligada com as outras pessoas. Sistema familiar As pessoas estão dizendo que tá travando aqui, deixa eu fazer uma coisa. Vocês me avisam, tá bom? Se tiver travando no Instagram. Deixa eu fechar aqui. Vamos fechar tudo. Pra gente ficar com calma aqui. Pronto. Me avisem, tá bom? Se tá funcionando bem, se tá travando, como que estamos aqui. Vamos lá. Então, eu tava dizendo, a gente tá então dentro do nosso sistema. A gente nasce dentro do nosso sistema familiar. É filho dos nossos pais dentro do nosso sistema familiar. Quem são as pessoas que pertencem aí, iniciando, né, falando sobre a constelação, assim, quem começa, né, a olhar para a constelação, começa entendendo o quê, né, que eu faço parte de um todo. Esse fazer parte de um todo tem a ver com uma das ordens do amor, que é a ordem do direito de pertencer. Então eu sinto que eu pertenço a esse sistema familiar. Eu acabo aprendendo algumas regras, eu acabo aprendendo algumas... e quando eu falo regras, são regras ditas e regras não ditas, né? Eu aprendo que na minha casa, sei lá, as crianças elas sempre respeitam os idosos e acabam até se diminuindo perto dos idosos. Tem outras famílias que as crianças já acabam desafiando mais e querendo, né, contestar, e que tudo bem também até certo ponto, porque com relação a isso você não fere o respeito e tal. Sabe, famílias são diferentes, né? Acho que é claro para todo mundo isso. Famílias são diferentes, a maneira como você lida com as crianças, a maneira como você lida com os adultos, ou seja, tem regras que são ditas, tem regras que não são ditas, e a gente dentro de um sistema, a gente dentro dessa família, a gente sabe transitar muito bem dentro do nosso grupo. Tanto que quando a gente começa a se relacionar, quando a gente cresce um pouco, começa a se relacionar com outras pessoas, a gente começa a ver e achar estranho, fala, nossa, mas na família dele... né? É assim, assim, assim. E a gente começa a chocar algumas coisas, né? Algumas coisas ficam para nós de um jeito cai um pouco estranho até, porque a gente fala, pô, peraí, eu sempre aprendi isso, ninguém nunca me falou, mas eu sempre soube que era assim, e eu vejo alguém fazendo diferente lá e ninguém dá bronca, e ninguém fala. Então, a gente tem essas características e esse sentido que diz e fala sobre a principal ordem, ou, né, uma ordem do amor, que é a do direito de pertencer. Eu falei que não é a principal, na verdade é quase como a principal, mas o Bert Hellinger nunca falou isso sobre uma ordem ser mais importante que a outra ou não, né? A gente sempre fala que todos têm o direito de pertencer, mas nunca essa ordem teve esse, é a principal, né? A gente pode até entender ou sentir ela, mas não tem isso lá como teoria. Enfim, quando eu pertenço ao sistema, e por que eu estou reforçando a ordem do pertencimento, a ordem do direito de pertencer? Quando eu pertenço ao sistema familiar, eu faço de tudo para pertencer. Eu faço de tudo
para sentir que eu estou dentro de um grupo. Eu faço de tudo para não sair daquele grupo. Às vezes a gente percebe que era melhor estar fora. Quando a gente fala de relacionamento, às vezes a gente fala assim, puxa, esse relacionamento não está me fazendo bem, talvez fosse melhor eu sair desse relacionamento. Só que é mais forte o meu pertencimento, querer estar dentro daquele grupo, né? Querer estar naquele conjunto de pessoas. Então, para eu me encaixar neste grupo de pessoas, eu me sujeito a algumas regras ali dentro. Então, quando a gente fala sobre a comunidade de destino e quando a gente fala sobre os sistemas familiares serem os sistemas mais, a nossa relação com os pais, né, serem o vínculo mais forte, a gente começa a entender muita coisa num sentido de que eu faço de tudo para continuar ali naquele vínculo. Não quero abrir mão daquele vínculo, né? E isso se chama fidelidade ao sistema familiar. Então, se eu venho, por exemplo, vou contar exemplos, né, de algumas constelações. Se eu percebo que em uma constelação com uma pessoa determinada e específica ali, tenho uma dificuldade muito grande em relacionamento, uma dificuldade de lidar com os homens. E aí eu posso perguntar para ela durante uma constelação, né? Você sabe de alguém no seu sistema ou alguém na sua família que tenha sofrido algum tipo de abuso ou algum tipo de assédio? Normalmente a resposta que eu ouço é sim, já aconteceu comigo, com a minha mãe, com a minha avó enfim, e aí a bisavó às vezes não sabe, mas ela traz essa repetição de padrões, que é o tema da nossa live de hoje, de uma maneira doída. Ninguém busca isso, né? Porém, para eu me sentir pertencendo àquele sistema, eu busco inconscientemente. É tão duro isso que eu tô dizendo e é tão difícil isso da gente olhar sem julgamento, né? Tenho certeza que se você não conhece muito constelação, você está vendo esse vídeo agora, você vai falar, peraí, como assim? Né? Da onde está vindo isso? Então, é um olhar para a minha necessidade de pertencimento, às vezes ser maior do que a minha própria vontade de me defender, por exemplo, tá? Não estou dizendo que é uma regra, mas quando a gente entende a repetição de padrões, e eu dei um exemplo bem duro, bem doído, bem específico, para deixar muito claro isso para vocês, porque eu vejo isso em muitas constelações que eu conduzo, não estou inventando, eu vejo isso, e vejo isso também nos livros do Bert, quando a gente estuda a constelação. A gente percebe por que isso acontece, porque a gente inverte a ordem, né? A gente faz algo para pertencer, a gente faz tudo para pertencer, e a gente tenta, ele até fala isso, né? Quando a gente começa a racionalizar a ordem, que a gente cria os nossos emaranhamentos. Assim, eu começo a sentir que eu preciso pertencer, então eu faço de tudo para pertencer. Dá para entender isso, gente? Porque esse conceito é muito profundo, como eu falei, é muito difícil. E quando eu estou começando a explicar a partir daí, para a gente falar assim, tá bom, como que eu quebro então esse ciclo, né? Como que eu paro então de repetir esses padrões? Coloca aqui um joinha para mim se vocês conseguiram entender esse conceito dessa forma que eu expliquei, se fez sentido para vocês, por mais que seja, como eu falei, a gente está olhando sem julgamento, né, e por mais doído que seja, às vezes a gente se depara com situações assim. A Isadora entendeu, tá dizendo que tá ok, Pri também, terapia Gi também, Cami, Janaína, Nelly, ótimo. Miriam também, legal. Então, quando eu, enquanto facilitador, constelador, né, tô olhando para isso, a Maria Luz também tá colocando ali, a Cioli também, Maria, Rúbia, obrigada, viu? Obrigada, gente, João Batista. Quando eu, enquanto facilitador, facilitador ou facilitadora, estou olhando e estou atendendo uma pessoa que tem essa questão,
eu tenho que, primeiro de tudo, né, sempre entender a postura do constelador, de eu me envolvo com a questão, mas de uma distância emocional, ou seja, eu não envolvo ali para eu não julgar. Se eu tô sentada do lado abraçada nela, eu entro na mesma posição de vítima, eu não consigo enxergar essa repetição dessa forma tão límpida, como eu acabei de dizer. Então, eu preciso estar distante da questão, porém eu tenho que estar cheia de amor, como Bert Hellinger falava, né? Distantes, porém cheias de amor. Esse é o papel do constelador. Aí, a gente, para que a gente quebre o padrão, ou para que a gente consiga modificar o padrão, a gente precisa enxergar que ele acontece. Por quê? Porque a gente pode saber, isso aconteceu comigo, aconteceu com a minha mãe, aconteceu com a minha avó, mas a gente não entende que a gente está repetindo esse padrão para pertencer a algo maior, para pertencer a esse sistema. Então, quando a gente frisa essa parte específica, e as frases de cura são, de novo, doídas, mas elas servem para isso, que é para a gente evidenciar, para a gente escancarar uma questão e trazê-la à consciência, aí a gente tem força para mudar. Então, numa situação dessa, quando a gente percebe que isso acontece, a gente pode colocar uma atrás da outra, todas as mulheres do sistema, e aí a gente pode, então, falar, né, fazer a filha falar para a mãe, eu por você, eu estou fazendo isso por você. Eu me coloco à disposição do sistema, por exemplo. Quando a pessoa fala isso, ela se dá conta que ela está fazendo aquilo, né? A Regina colocou aqui, eu entendi a explicação, mas não como isso acontece. Como isso acontece é assim, a gente inconscientemente se coloca à disposição do sistema, inconscientemente a gente fala, eu quero fazer parte deste grupo, eu quero pertencer, então eu faço de tudo para pertencer, então eu me abro para essa situação. Quando a gente fala da constelação, a gente fala muito do universo, assim, quando eu tô com o martelo na mão, eu vou por aí procurando, eu encontro um prego para eu bater, sabe aquele negócio? Então, eu tô buscando isso, eu encontro. Por isso que na constelação, muitas vezes, e de novo é um tema muito delicado, a gente fala que o assassino encontra a vítima. A vítima, de alguma forma, ela busca ser assassinada, sabe? Tudo isso, gente, são temas, como eu falei, muito delicados e a gente está falando apenas do ponto de vista da constelação. Eu não estou olhando para nada mais além disso. Então é bem crítico eu falar isso para vocês entenderem que tudo isso tem um contexto maior, né? Claro que tem uma justiça por trás, é claro que tem julgamentos por trás, é claro que tem tudo isso por trás. Mas do ponto de vista da constelação, especificamente do direito de pertencer, eu faço de tudo para pertencer a esse grupo, eu faço de tudo para pertencer ao sistema familiar, né? Quando a gente fala, às vezes, né, teve uma pessoa que perguntou sobre suicídio de crianças, né, de adolescentes e tudo. Quando a gente fala, né, poxa, do ponto de vista da constelação, o que a gente pode entender, como a gente pode perceber isso? O Bert Hellinger fala isso, né, às vezes num sistema existiu uma exclusão, alguém que foi excluído lá atrás. Existiu um suicídio lá atrás e ninguém quer olhar para essa questão porque dói demais, né? De novo, a gente nunca julga, a gente fala, aconteceu, foi excluído, e se a gente aqui começar a olhar e falar, eu vou excluir também, então eu estou julgando. Então, eu sei e soube que existiu, ficou lá atrás, alguém excluiu, a família inteira, ninguém fala sobre aquilo e tal. E aí, alguém aqui, em outra geração, pode simplesmente repetir o mesmo movimento de se matar, de buscar o suicídio. Por quê? Porque estou honrando alguém que veio antes. Para quê? Para sentir que eu estou pertencendo ao grupo. Então, são movimentos inconscientes, são movimentos doloridos, profundos, mas que de certa forma a constelação explica. E a constelação ajuda, inclusive, a gente trazer isso e modificar. Que esse é o próximo passo. De que adianta eu perceber que existe a repetição de padrões, de que adianta eu perceber que existe a exclusão, e eu falo, tá bom, mas eu tô vendo que isso vai
causar uma dor, um dano lá na frente, não faço nada. Na verdade, a constelação ela serve para isso, para a gente colocar a luz e trazer a consciência a essas questões sem julgamento, sem a gente falar assim, nossa, mas que absurdo, né? Quando a gente começa a fazer isso, a gente já se fechou para uma cura. Quando a gente busca, então, olhar para essas questões sem o julgamento, a gente pode buscar a cura, a gente pode buscar o nosso lugar de força, e aí nesse lugar de força eu tenho força para mudar. Eu tenho força para dizer e olhar, por exemplo, para as minhas ancestrais, para minha mãe, para minha avó, e falar, eu vejo a dor que vocês passaram, mas eu deixo isso com vocês. Isso é de vocês. Eu agora sigo no meu lugar de filha. Eu honro, eu respeito tudo que vocês viveram. No meu lugar de filha, eu não preciso fazer igual. E eu sei que mesmo fazendo isso, eu continuo pertencendo ao grupo, continuo pertencendo às mulheres da família. Quando a gente está, de novo, numa constelação, no momento de constelar e de olhar para isso profundamente, a gente pode então usar essas frases, como eu acabei de dizer, que são frases de cura, que vão promover uma modificação. Por que elas promovem uma modificação? Porque eu, ao falar aquilo, eu vou me transformando aqui dentro. Eu vou buscando uma transformação, eu vou buscando um olhar diferente para tudo que eu estou sentindo e consigo encontrar uma saída, consigo encontrar uma luz. Eu vejo que eu não preciso ficar repetindo esse padrão. Aí a gente fala muito, até estou vendo que a Vânia colocou aqui, sobre relacionamentos, né? Relacionamentos amorosos. Amorosos como profissionais, alguma coisa sempre acontece que não dá certo. Então, eu ia falar sobre relacionamento amoroso. Às vezes a gente também se envolve, né? A questão de repetição de padrões em relacionamentos. É muito, como eu posso dizer, é muito comum a gente repetir padrões enquanto a gente não para olhar o que a gente está fazendo, né? O movimento que a gente está fazendo. Então, enquanto eu me coloco num lugar de não consciência, o que eu faço, né? Eu simplesmente vou seguindo com o fluxo ou com a onda e falo, bom, eu quero pertencer a esse grupo. No meu grupo, no meu sistema familiar, por exemplo, as mulheres não encontraram relacionamentos que deram certo. Então, ou eu vejo meu pai e minha mãe também enquanto criança e guardei essa imagem da minha infância lá dentro e não mexi aquilo em mim, ou o que eu estou dizendo é que é da minha infância, porque às vezes eu criei e plasmei algo aqui dentro de mim que pode até não ser a realidade, mas eu gravei aquilo e aquilo eu acreditei como verdade, né? Ou eu realmente percebo que as mulheres buscam relacionamentos abusivos ou buscam relacionamentos que não dão certo, acabam não tendo sucesso nos seus relacionamentos, enfim. Ou que as mulheres acabam encontrando homens sempre com uma mesma característica, ou seja, quando eu olho para os meus pais, eu vejo que meu pai e a relação do meu pai e da minha mãe é muito parecida com a relação da minha mãe com a minha avó, da minha avó com o meu avô, por exemplo, tá? Sempre exemplos. Então, quando eu olho para os meus relacionamentos, eu acabo repetindo a mesma coisa, buscando a mesma coisa. Por quê? Porque eu quero pertencer a esse grupo. Mas então como funciona? Se sou eu tenho irmãos, quer dizer que todos os irmãos vão ter o mesmo relacionamento? Não. Cada um da família pega um pedaço do sistema para curar, entre aspas, entendeu? Então cada um pega algo do sistema para olhar, e na verdade não é que eu peguei para curar, eu peguei para vivenciar, para honrar, para continuar o meu sistema. Então pode ser que eu escolhi a parte de relacionamentos, por exemplo. Meu irmão escolheu lá a parte profissional, e aí ele não dá certo profissional, eu dou certo profissional, ele não, eu não dou certo relacionamento, ele dá, sabe? Então são coisas assim, não é matemático, gente, mas a gente acaba se envolvendo com essas energias do nosso sistema. Então, de novo, eu posso repetir padrões em relacionamentos e trazendo sempre as mesmas questões nos relacionamentos. Quando que eu vou conseguir modificar? Quando eu olhar para essa questão e falar por que eu continuo buscando, porque de fato um relacionamento que não deu certo uma vez, encontrei uma pessoa e aí não deu certo, teve uma traição e tal, e eu acabei terminando.
Eu busquei outro relacionamento. Puxa, era bem diferente daquele, mas ao longo do tempo parece que foi ficando igual e teve uma traição e acabou terminando. Ah, eu conheci outro. E aí, ou seja, eu, no fundo, eu tô virando a minha antena para o mesmo lado, atraindo pessoas com as mesmas características. Então tá, como que eu faço para mudar? É isso, assim, aí eu começar a perceber assim, por que eu tô virando a antena para esse lado? É eu de novo olhar para dentro. Eu tava falando no começo da live, né? A oportunidade que a gente tá tendo agora de olhar para dentro e de fazer a pergunta é por que eu ainda busco isso para minha vida? O que eu ainda preciso ver que eu não vi? Por que isso volta para mim e essas relações que não fluem acabam, né, se prendendo ou se travando ainda, estando assim comigo nesse momento, né? As respostas prováveis que eu vou encontrar vão estar muito relacionadas aos relacionamentos dos meus pais, ao relacionamento dos meus pais, que por sua vez podem estar relacionados ao relacionamento dos meus avós, e de novo eu vou olhar para o pertencimento, né? O Bert Hellinger fala sobre... eu até peguei o livro dele aqui e ele fala sobre os direitos iguais de pertencimento. Quando a gente fala sobre... quer ver, ó, a pergunta que uma pessoa fez para ele é essa: existe ainda uma percepção básica que orienta de modo especial o seu esforço terapêutico, ou seja, como um todo, uma base que serve para tudo? E aí ele fala: identifico-me com um movimento que torna a unir o que foi separado. Mas primeiro a descobrir o que separa e o que une, ou seja, não é simplesmente eu incluir, mas entender de onde veio aquilo, fazer a pergunta, dar lugar para a pergunta, dar lugar para as respostas, né? Quando qualquer membro da família é excluído, reprimido ou esquecido, a família e o grupo familiar reagem como se tivesse acontecido uma grande injustiça que precisa ser expiada, né? E aí ele continua: isso acontece quando alguém por razões morais é declarado indigno de pertencer à família ou deslocado por outra pessoa que acontece no seu lugar. Aí que ele fala, a outra pessoa acaba ocupando o lugar daquela, né? Ó, a alma não suporta. Quando a gente... Ó, a injustiça da exclusão é expiada na família e no grupo quando outro membro do sistema passa inconscientemente a representar diante dos membros remanescentes ou agregados a pessoa que foi excluída ou esquecida. Quando a gente fala de relacionamentos, quando um relacionamento não funciona, quando a gente tem algo que não deu certo, é muito comum a gente querer excluir, a gente não querer olhar, a gente não conseguir lidar com a dor de algo que não tinha dado certo. E aí o que a gente faz? A gente busca outro. Um pouco para tampar o buraco, às vezes a gente fala, não, já resolvi, já curei, estou pronta para outro relacionamento. Às vezes um outro relacionamento vem de maneira tão meio que automática que você acaba deixando. O fato é que algo que não deu certo, nós temos muito aquele sentimento de não quero olhar para o que dói. Deixa eu excluir, é mais fácil eu excluir. E aí quando eu excluo, quando eu não dou um lugar, o que acontece? É o que ele diz aqui, nesse parágrafo que ele está dizendo, a família reage quando eu não dou lugar. Principalmente quando tem filhos, no primeiro casamento que não deu certo, os filhos eles querem fazer algo para dar lugar a quem foi excluído, né? Nessa semana uma pessoa me perguntou, o que eu faço para lidar com a raiva que eu vejo nos meus filhos? E a resposta que eu dei foi essa: os filhos eles têm raiva quando eles têm que escolher entre o pai e a mãe. Então, se no relacionamento não deu certo, e aí o que eu faço? Eu excluo uma das pessoas, né? Então, se eu sou a mulher, eu excluo o homem. E aí eu começo a falar mal desse homem, começo a dizer que o relacionamento não deu certo. Ou seja, eu vou falando isso para os filhos de certa maneira, eles falam assim, peraí, eu amo meu pai e a minha mãe. Eu tô aqui ouvindo minha mãe falando mal do meu pai. Então, o que eu faço? Para minha mãe continuar me amando e eu amando minha mãe, eu tenho que excluir meu pai. Só que isso me dá raiva, porque eu amo meu pai também. Mesmo que cada vez mais eu tenha que esconder esse amor que eu tenho pelo meu pai, para que eu consiga manter a minha mãe comigo, o amor da minha mãe. Então eu começo a ter raiva por eu ter que escolher um ou outro. Então o Bert Hellinger fala, eu não sei se é neste livro mesmo ou em outro livro, que nunca as crianças têm que ser envolvidas
né, no divórcio dos pais ou quando acontece algo assim. Eu começo um assunto, vocês já viram, né? Eu começo um assunto e vou saindo. Eu vi que alguém perguntou se o livro é um lugar para os excluídos. Ó, o livro é esse daqui, que é um dos livros básicos do Bert. Acho que fica espelhado, né? É aquele que chama Ordens do Amor, tá? O azul. Deixa eu ver quem tá... Ó, tô lendo uma pergunta aqui. Ju, se a pessoa olha para o problema, por exemplo, repetição de padrão, quando a gente tem a consciência do porquê disso, mas não consegue mudar isso, tem que fazer uma constelação? É possível se curar sozinho? Ah, que bom que você me perguntou, porque eu queria falar sobre isso mesmo. E eu já estava, acho que, mudando o tema. Então, tudo que eu estou falando já está trazendo à consciência algumas coisas em vocês. Se vocês têm algum exemplo de exclusão ou de repetição de padrão em vocês, conforme eu vou falando isso, você já pode começar a fazer esse exercício. Peraí, por que eu ainda estou nesse relacionamento? Ou por que eu ainda repito isso nos meus relacionamentos? Você consegue se abrir para a pergunta. Às vezes, de novo, aqui ouvindo eu falar, você tem algum insight, você fala, puxa, acho que eu já consigo modificar isso dentro de mim. E aí você pode modificar em algum grau isso dentro de você. Se isso é algo muito profundo, algo que está muito enraizado, que vem de outras gerações e tal, talvez você não consiga fazer isso sozinho. Talvez você consiga até entender, trazer uma nova consciência, mas você ainda sinta dificuldade de dar um passo para se libertar. Teve uma hora que eu estava falando sobre o movimento e uma pessoa escreveu isso, escreveu libertação. É uma libertação. É eu olhar e deixar com a minha mãe o que é dela, deixar com o meu pai o que é dele e conseguir falar isso para eles de alma, sem julgamento, sem falar, isso é de vocês, eu tô aqui. Não é assim. É eu olhar para os meus pais e falar, eu sei que vocês me deram o melhor que vocês podiam, o melhor que vocês tinham. Eu acabei recebendo ou eu acabei pegando algo que não era meu. Essa questão do relacionamento, por exemplo, não era minha, mas eu acabei trazendo para mim. Então eu devolvo isso para você com todo o amor, com todo o respeito. Eu agradeço por você ter me ensinado, ter me mostrado. Eu agradeço por eu fazer parte, por eu, né, fazer parte do meu sistema familiar com esse olhar, tá? Então é sempre um movimento de amor, é sempre um movimento de alma. Às vezes a gente consegue fazer isso sozinho, assistindo vídeos, né? Eu sei que tenho eu fazendo live, explicando, falando de constelação, tem vários outros consteladores que você encontra e você consegue ouvir sobre constelação e que vão trazendo respostas para você. Mas o que não dá é eu perceber, sentir, falar, tem algo lá, mas eu não quero fazer uma constelação, acho que, né, não... como eu posso dizer, só vou assistir várias vezes o vídeo e aí algo vai transformar. Pode ser que não. Eu sempre gosto de deixar muito claro, assim, que a constelação, a gente sente o momento certo da gente fazer uma constelação. É como as coisas vão se encaixando e eu falo, puxa, acho que esse é o momento. Tanto alguma coisa que a Juliana falou que me tocou aqui, que me fez, né, apertar esse gatilho e falar, agora eu vou fazer isso, agora eu vou atrás disso. Eu deixo esse convite para vocês não perderem a Semana da Constelação na Prática na semana que vem, porque lá vão ser mais conteúdos, a gente vai olhar para outras questões, a gente vai olhar para a base sim, porque sempre tem gente nova chegando e eu gosto de explicar muito do início, mas também a gente vai explorar outras coisas, tá? Tô falando um monte aqui, a minha garganta já tá arranhando. Então, às vezes a gente busca a constelação e consegue resolver, consegue entender. Às vezes, gente, a gente também busca a constelação falando assim, eu vou fazer esse negócio que vai me resolver. Não é a constelação que vai resolver, é o meu olhar com relação a tudo, é a minha libertação. Eu gostei muito que aquela pessoa colocou ali, libertação, não sei quem foi. Mas, assim, é o meu olhar, é a minha modificação com base no que eu tô vendo, que vai fazer com que eu ia falar modificação que vai fazer com que eu me modifique, mas que vai fazer que eu busque a cura, que eu traga a cura, tá bom? Deixa eu ver aqui que as pessoas falaram. Teve uma pessoa que falou sobre realização profissional. Se a gente está falando de novo,
várias tentativas e não dão certo, eu tento e não consigo ter a realização profissional, eu não consigo buscar, né, algo, pode sim ser, eu também posso estar cumprindo com o meu papel de pertencimento no meu grupo familiar, de honrando e sendo fiel ao meu sistema familiar. Então existe muito esse termo de fidelidade ao sistema familiar. Para eu pertencer, eu sou fiel ao meu sistema familiar e aí por isso eu me boicoto, eu não consigo crescer no meu emprego, eu não consigo me desenvolver profissionalmente. Aí uma pessoa falou relacionamento de casal, já falei. Aí uma outra pessoa perguntou aqui, dificuldade de algumas famílias em serem afetivas. Isso também pode ser algo para pertencer, para o sentido de pertencimento. Então a minha família inteira tem às vezes um bloqueio. Por quê? Em uma geração lá atrás, às vezes aconteceu algo e aí para que, né, eu consiga acomodar, eu acabo excluindo a afetividade da família. E eu vou repetindo tudo isso. Por quê? Por fidelidade ao meu sistema familiar. Entendeu? Sempre tem essa relação, né? Eu falei que eu queria falar sobre esse tema, trazendo sempre o que vocês sugeriram para a gente seguir. Que mais? Casal também. Uma outra pessoa colocou aqui casal. Uma pessoa colocou autoestima. Autoestima que também pode ser, né, ter a ver com eu buscar relacionamentos que não funcionam para mim, por exemplo, eu buscar situações que eu acho que eu sou menor, eu me diminuo. Tem a ver com essa questão quando eu falei que alguém me perguntou por que os filhos têm raiva, né? Se eu, no meu sistema, eu tenho meu pai e a minha mãe dentro de mim, eu nasci com, né? E eu nasci dentro desse sistema familiar e eu tenho então meus pais dentro de mim. Se a minha mãe fala mal do meu pai, ou se meu pai fala mal da minha mãe, é como se estivesse falando mal de mim também, porque eu amo o meu pai e amo a minha mãe. Então, se eu acabo me envolvendo na relação dos meus pais, eu acabo ouvindo que meu pai não presta, que meu pai isso, que meu pai aquilo, eu falo, puxa, eu reconheço tudo isso em mim. Eu lembro que na minha formação a gente falava isso, assim, a gente nunca olha e fala para o filho assim, ah, você puxou o seu pai, num sentido amoroso. A gente sempre fala com algo assim, ah, esse negócio aí, essa falta de organização, por exemplo, puxou do seu pai, né? O quanto é rico, bonito e importante a gente falar para as crianças isso. Eu amo tudo que eu vejo do seu pai em você, porque afinal de contas você foi concebido num ato de amor, né? Você nasceu desse ato de amor. Pode não ter dado certo a partir daí, a relação pode ter acabado, pode ter não dado certo, mas eu amei seu pai de alguma forma e tudo que eu vejo do seu pai em você eu amo. E isso faz com que quebre todo esse padrão da autoestima e tudo que a gente tá falando aqui, tá bom? Teve alguém que me perguntou, Gus, seria certo dizer que a gente constela a nossa postura ao tema e não o tema em si? Na verdade, assim, eu gosto muito de dizer que a gente inicia uma constelação e começa com um tema, chega numa constelação com um tema, mas é como se ele viesse, é como se fosse um novelo de lã. Eu comecei por aqui, mas assim, eu vou me desdobrando para diversas questões ali dentro. E pode ser, quanto mais eu me abro, mais eu consigo chegar na outra ponta, mais eu consigo chegar no essencial. Agora, se eu me fecho e falo, não, eu quero olhar só esse tema, só isso em específico, eu não permito que tudo se desenrole, entendeu? Então, o Bert Hellinger falava sobre a imagem, e aí respondendo a sua pergunta, eu estou constelando o tema ou a minha postura sobre o tema? Eu gosto muito de trazer a imagem do Bert e do Stefan Hausner. Então, o Bert Hellinger falava sobre a imagem de cura, né? Assim, eu tenho a minha imagem, que é a minha questão, e eu chego numa imagem de solução, de cura. Então, eu cheguei na imagem de solução. Eu fiz todo um percurso para sair do início da constelação. Eu tinha um tema, tinha uma questão, e era a imagem mental que eu estava projetando ali. E aí eu fiz vários movimentos, usei várias frases de cura e cheguei na imagem de solução. Beleza. Então, Bert Hellinger fala sobre a imagem de solução. O Stefan Hausner fala sobre a transformação. A transformação para eu sair daqui e chegar ali, o que é mais importante do que a imagem de solução em si é qual é o meu processo de transformação.
Hoje mesmo, constelando uma pessoa, falei isso para ela, né? E acho que eu acabo até falando mais sobre isso com os constelados, assim. A gente chega, porque eu gosto muito desse olhar do Stefan Hausner, né? Quando a gente chega na solução, aquela solução talvez nem era a imagem que eu projetava, porque eu me transformei no caminho. Então eu nunca sei para onde eu vou chegar de fato. Eu sempre inicio uma constelação sem saber onde eu vou chegar. E além disso, acontece muita coisa para eu chegar naquele ponto. Então, quando a gente acaba uma constelação, por que a gente fica meio aéreo? Quando a constelação ela consegue chegar no essencial e na nossa dor primária, na nossa questão primária, por que a gente fica assim aéreo? Porque a gente mexeu em muita coisa, a gente transformou muita coisa ao longo do caminho. Então, não é numa questão de postura, como você colocou, de eu sou ou pelo menos eu entendi, né? Não sei se foi o que você quis dizer. Mas assim, como eu tô sendo um espectador daquilo, não, porque eu tô me transformando ao longo do caminho. Então, o tema que eu tô trazendo é um tema que tá me mexendo e me transformando ao longo do caminho, ao longo de toda a constelação, tá bom? Não sei se eu respondi exatamente, mas gerou uma boa reflexão aqui, né? Eu acho que a gente tem o olhar, se você puder até comentar comigo se te ajudou a entender um pouco esse olhar, se a gente tem um olhar de transformação, a gente realmente fala, peraí, mas onde eu queria chegar? Porque eu me transformei ao longo do caminho, onde eu queria chegar antes, talvez não seja onde eu quero chegar agora, porque teve uma mudança aí de rota, talvez, tá bom? A Ingrid colocou, cada vez mais a ciência tem demonstrado que o comportamento tem expressão genética. Quando você fala em repetir comportamento de falta de afetividade, isso não pode estar ligado à expressividade gênica? Em que nível a constelação pode atuar em cima disso? E assim, conseguindo me libertar por pura escolha, como isso poderá alterar meus descendentes, levando em conta o gene? Que legal que você está dizendo, Ingrid. A constelação, ela não é algo quando... Assim, eu também posso falar pouco sobre isso, tá? Mas como eu entendo a constelação, acho que eu até também já respondi essa semana nos stories uma vez, que alguém perguntou sobre o campo morfogenético não ser aceito pela ciência e eu sei que tem toda uma discussão, né? O Rupert, só um parênteses aqui, o Rupert Sheldrake, quando ele fez todos os experimentos para explicar o campo morfogenético, ele é um biólogo, então ele usou animais e aí ele comprovou todas as teorias ou tudo que ele falava sobre o campo morfogenético nos experimentos dele. Só que ele sempre recebeu críticas da comunidade científica dizendo que não foram experimentos que tinham um rigor científico por trás ou que tinham, né, repetições suficientes para chegar em determinadas conclusões e tudo. Então fica nesse impasse. Peraí, mas eu estou dizendo uma coisa que existe, a gente consegue comprovar, a gente consegue dizer, mas a ciência não aceita porque não foi seguida os modelos, os protocolos lá científicos do negócio. Eu não sou cientista, assim como eu não sou bióloga, né? Mas quando eu vejo, a gente descobre, e acho que ao longo do tempo a gente vem descobrindo que o universo é muito maior ou tem muito mais forças do que a gente enxerga. Tem um seriado, acho que é Touch, lembrei o nome, chama Touch, Touch. Se alguém já assistiu, coloca o nome aqui para quem não assistiu poder procurar, até nesse momento que a gente está mais em casa assistindo. Gente, é muito legal esse seriado. Essa série, né? Eu acho que teve uma temporada só, fiquei super triste que não teve outra. Mas ela mostra essas conexões nossas com o universo e mostra como as coisas estão ligadas, mesmo que a gente não tenha consciência delas. Então, quando a gente fala sobre carga genética, a gente começa a ouvir recentemente sobre a epigenética, sobre as mudanças, né, que existem de geração em geração, não só na parte biológica. E acredito, quando a gente usa a constelação, a gente usa o olhar da constelação, a gente consegue se abrir para uma energia ou para um outro campo de informações.
A constelação, a gente também fala, acho que é logo no primeiro, na segunda aula da Semana da Constelação na Prática, eu vou falar sobre isso, que também é um conteúdo que está lá no primeiro módulo do programa grande Constelação na Prática, que tem 12 módulos, tá? Eu vou explicar melhor, durante a semana que vem eu explico ele melhor para vocês. Mas a segunda aula da semana que vem, ou seja, na quarta-feira, eu vou falar sobre isso. A gente trabalha em níveis o nosso corpo, né? A gente consegue perceber e entender vários níveis. Tem o nível metabólico, o nível emocional, aí tem o nível mental e tem o supramental, a gente chama de corpos. São os corpos, então, metabólico, de emoções, tem vários, né? O corpo físico, e aí tem o corpo mental, que é o racional, que é o quanto a gente processa, raciocina, interpreta, resolve problemas, ou seja, né, é o que a gente mais é solicitado para fazer nesse mundo. E aí, além disso, tem o supramental, que é a nossa conexão com a nossa intuição, a nossa conexão com algo maior. É como a gente se liga realmente naqueles... O touch tem aqueles fiozinhos lá que mostra isso também. Nesse supramental, é como uma... Como eu posso dizer? É como uma outra rede de informações que a gente conhece pouco, mas que é ali que a constelação atua. Quando eu faço uma constelação, eu também não estou presa só no racional, no mental. Se eu fico presa no racional, no mental, eu perco muito. Eu fico querendo achar a relação de causa e efeito linear, como eu estava dizendo também no começo da live, para questões que tem muito mais a ver. Então, poxa, os exemplos que eu dei aqui, vocês perceberam e veem como são profundos. Quando eu começo uma constelação e olho para esses movimentos profundos, que são movimentos, a gente chama dentro da constelação de movimentos de alma, a gente percebe que é uma força muito maior, que acaba me fazendo inconscientemente me colocar à disposição do campo. Como que eu posso mudar? Com uma constelação profunda, com um olhar profundo, com uma intervenção profunda, como eu respondi agora há pouco também. Eu consigo fazer sozinha ou consigo uma constelação? Se eu percebo que é algo que está aqui na ponta dos meus dedos e eu consigo sim entender, ok, mas às vezes não, às vezes é algo que, sabe, eu preciso mesmo de um olhar, um facilitador que vai me conduzir para esse olhar. E quando eu faço isso, né, essa intervenção profunda, quase que como um mergulho de alma, eu consigo modificar níveis de energia. Eu modifico, e tem até a ver com uma pergunta que uma outra pessoa colocou aqui, sobre quando eu faço uma constelação, eu consigo mexer nos emaranhados de outras pessoas do meu sistema familiar? Não é essa a intenção, mas às vezes você consegue sim curar, né? E olhar, não é que, quando eu digo que não é essa a intenção, é porque eu não posso ir lá constelar, eu quero constelar fulano, eu quero constelar minha mãe. Não, eu vou olhar em mim o que a minha relação com a minha mãe tem de difícil para mim, ou alguma coisa, alguma questão minha, a falta de sucesso profissional e tal, tem a ver, talvez tenha alguma ligação com a minha mãe, e com isso, então eu dou esse passo para que minha mãe também possa se curar. Porque você entende que, assim, se eu repito um padrão da minha mãe, da minha avó e tal, minha mãe também olha para mim e inconscientemente ela também sofre por me ver repetindo aquele padrão que ela não pôde mudar. Também se sente culpada, inconscientemente. E fica aquele sentimento, algo tão difícil para lidar. A partir do momento que eu me liberto, falo, mãe, eu deixo isso com você, eu entendo que isso é seu. Você teve que viver dessa forma, você trouxe essa questão dessa forma para sua vida. Eu consigo viver minha vida de outra forma, eu respeito, eu amo, eu não julgo, mas eu consigo viver minha vida de outra forma e eu deixo isso com você. Isso também dá leveza para ela. E ela também pode olhar para as questões dela de outra forma a partir de agora. Vocês entendem? É aquela espiral positiva, sabe? A gente vai conseguindo sim curar, mas de novo, não tem que ser a minha intenção. Eu vou fazer uma constelação para curar minha mãe. Não, a minha intenção é olhar para mim. E aí, como consequência, eu consigo sim mudar, curar, resolver, né? E é muito bonito isso, é muito bonito. Então, Ingrid, obrigada pela sua pergunta. Eu acredito que a gente consegue essas modificações, mas, de novo, eu não sou bióloga, não tenho essa, né, como explicar isso. E eu acho que muita coisa a gente consegue dar lugar e entender de uma outra forma, explicar não racionalmente, tá bom? Eu falei do touch e eu vi que tem uma pessoa que falou que não tá mais disponível no Netflix. Gente do céu,
Que pena, porque é maravilhoso. Eu não sei se tem em algum lugar, tipo aquele Amazon Prime, tem uns outros streaming de vídeos, né? Ou mesmo o YouTube, gente. Se vocês conseguirem encontrar, eu assisti. Eu acho que eu assisti no Netflix, mas eu sei que Netflix também vai tirando alguns filmes, né? Então talvez tenha saído isso. Márcia, depois que fiz a constelação me sinto mais leve. Assim, olha, acho que é uma troca de amor. Ingrid, obrigada. Gente, adorei estar com vocês hoje. A live tá quase acabando, porque daqui a pouco vai aparecer lá meus 2 minutinhos, eu tenho que acabar rapidinho. Eu quero contar com vocês na semana que vem. Vamos juntos? Por favor, coloquem já lembretinhos, ó, segunda, quarta e sexta, 6 horas da tarde, a gente vai estar junto. Quero que vocês estejam aqui comigo. E a gente vai falar, vou até pegar aqui os títulos direitinho, já coloquei nos stories, amanhã eu coloco de novo, tá? Porque às vezes a gente não anota, pede, eu até falei assim, dá print dessa tela. Cadê? Só porque eu falei que eu ia falar para vocês, não tenho aqui nessa minha tela. Aqui do lado. Acho que eu não vou lembrar de cabeça tudo. Mas assim, a gente vai falar na segunda-feira sobre... Olá, gente, tá me dando branco. A primeira aula a gente vai falar sobre o que é a constelação. E aí, a partir daí, a gente vai, de noite, a gente vai falar assim, como a constelação funciona para você? Então, primeiro, né, aí vamos assistir a aula lá, gravada e tal, e depois à noite a gente volta e fala assim, peraí, mas eu entendi aquilo, mas como que isso funciona para mim? Mesmo se você não assistir a aula gravada, não tem problema, porque a gente vai retomando as coisas também. Eu não quero ficar sendo repetitivo, a minha ideia é a gente... A Karine já entrou no Telegram e já falou que tá no Telegram. Gente, entra lá no Telegram, eu falei pra vocês. Segue lá, coloca lá pra entrar no grupo do Telegram, que tá tudo lá mesmo, é verdade. Então, a ideia é a gente usar a live para tirar dúvidas da aula, pra gente ir além, sabe? Explorar mais. E assim, de verdade, a gente vai estar em casa, né? Espero que vocês estejam obedecendo as recomendações, né? E que estejam buscando se cuidar, e se isolar dos idosos que precisam de tanto cuidado nosso também, né? Da gente fazer a nossa parte, a gente se isolar para que eles também consigam, né, o seu isolamento. Então, se a gente estiver em casa e disponível, vamos assistir, vamos estar aqui, espero estar com vocês junto, tá bom? Helenice falou muito esclarecedora essa live. Que mais que eu ia dizer? A gente, no grupo do Telegram, já tem lá uma enquete também e já tem o que eu lembrei agora que eu preciso falar, do sorteio. Tá rolando um sorteio aqui no feed. Quem não viu, entra lá, participa. Não esqueça, tem as regras para participar. Se você quer participar, você tem que ter o seu perfil aberto para eu poder checar as questões que estão lá, tá bom? Então, participem do sorteio, é uma vaga para o outro treinamento que chama Constelar para Mudar, que é um programa que eu adoro, bom, eu adoro todos, sou suspeita, mas é um programa que é para o nosso autoconhecimento usando as bases da constelação familiar. Então, eu conheço tudo que eu estou falando aqui para vocês de constelação, mas eu vou mais profundo em algumas questões. Disponibilizo também um diário para você preencher, é importante preencher, a escrita terapêutica é tão importante. Disponibilizo meditações e recomendações para fazer quadro dos sonhos, para fazer, né, outros exercícios também. E aí, com isso, você participando do sorteio, você está concorrendo a uma vaga para esse curso, tá bom? Então, é meu convite para você, para aproveitar da melhor maneira possível esse resguardo, essa quarentena, né, que a gente está tendo, para também se capacitar, né, aprender, trabalhar em algo para que a gente consiga, quando passar toda essa turbulência, a gente tá melhor do que como a gente entrou, tá bom? Um beijo, já tá aqui, Instagram me avisando que tenho alguns segundos para acabar. Um beijo grande, gente, a gente se vê na semana que vem, segunda-feira, tá bom? Tchau, tchau.